Opa, olha a gente de volta. E aí, pegaram a ideia do Pitágoras, perceberam quais são os cuidados que vocês têm que ter caso decidam resolver, ó, de cabeça, se utilizando lá daquela técnicazinha dos valores pitagóricos? Tem cuidado. Não é só porque o cara lá, professor, 3, 4, 5, o cara lá da hipotenusa deu para dividir por 5, que obrigatoriamente os catetos vão dar para dividir por 3 e por 4. Então, se você conseguir que duas medidas, hipotenusa ou cateto, no caso, hipotenusa deu para dividir por 5, e um dos catetos, ou tu consegue dividir por 3, ou tu consegue dividir por 4, aí sim, aqueles valores vão ser proporcionais ao 3, ao 4 e ao 5. Se não, a gente faz o desenvolvimento tradicional do teorema de Pitágoras. O que a gente tem? Será que eu coloquei mais questão de Pitágoras? Deixa eu ver aqui. Vamos começar a nossa segunda aula. Professor, olha só. De Pitágoras é aquela parte lá que eu queria recordar com vocês. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai recordar as relações métricas. 5 formulitas. Sendo que dessas 5 fórmulas, o Pitágoras está lá no meio. Professor, quando é que eu vou usar as relações métricas? Quando você quiser. Lembrando que todas as relações métricas, elas podem ser obtidas por semelhança de triângulos. E, professor, aqui daria para me fazer proporcionalidade? Aqui daria para você fazer proporcionalidade, sim. Prof, quais são as relações métricas que eu preciso aprender? Primeiro, professor, se eu considerar um triângulo retângulo, até os meninos disseram assim para mim, professor, o cara virou o triângulo retângulo de cabeça para baixo, professor. Virou ele, pegou, botou a hipotenusa no chão, professor, como sendo a base. Olha aí, foi o que ele fez, encheu de letra. Aí na hora que ele botou esse monte de letra do livro, professor, que tanta letra é essa, professor, como é que eu vou achar esse monte de letra? O senhor quer dizer que o senhor quer que eu ache o valor de cada uma daquelas letrinhas? É isso mesmo. Eu quero que você diga para mim quanto é que vale o A, o B, o C, o M, o N e o H. E, professor, como é que faz isso? Primeiro, o A, o B e o C, gente, vocês já conhecem. O A aqui, professor, é a hipotenusa. O B e o C são os nossos catetos. Então, eu poderia simplesmente estar aplicando um teorema de Pitágoras e desenvolvendo uma relação que consiste em colocar o meu A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado. Só que a minha hipotenusa está aí no chão, ó, como se fosse a base do triângulo. E eu tracei pontilhado ali, professor, um segmento que vai do ponto A até o ponto D. Aquele segmento que vai do ponto A até o ponto D, ele é chamado de altura relativa à hipotenusa. Olha só, é a altura relativa à hipotenusa. É relativa à hipotenusa porque a altura toca na hipotenusa. E o que é interessante nessa altura é que ela divide a tua hipotenusa em 2 pedaços. Não são 2 pedaços de mesmo tamanho. Essa altura divide a tua hipotenusa em 2 pedaços, o M e o N, que são chamados de projeções ortogonais dos nossos catetos. Ou seja, o meu M é a projeção do cateto B. O meu N é a projeção do cateto C. Professor, traduza projeção. Projeção, gente, de forma bem simples, é como se fosse uma sombra. Aquele N é a sombra que o C faz em cima da hipotenusa. O M é a sombra que o B faz em cima da nossa hipotenusa. Então, a ideia aqui é que vocês entendam que eu posso estar relacionando todas essas medidas e o ideal é que você recorde de todas as relações métricas que eu apresentei para vocês, pelo menos das 5 principais. Quais eram elas? O próprio Pitágoras, que era a hipotenusa ao quadrado, seria igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu posso dizer que o cateto B ao quadrado seria a hipotenusa vezes a sua projeção. O cateto C ao quadrado seria a hipotenusa vezes a projeção dele, que é o N. Tem também, professor,
A vezes H é igual a B vezes C. Tem outra, professor. A altura ao quadrado é M vezes N. E essa aqui não é uma relação, é uma conclusão. O meu A é sempre a soma do M mais N. Então, quantas relações nós temos aí? 5, professor. O Pitágoras, a relação do cateto B, a relação do cateto C, a relação hipotenusa altura é igual ao produto dos catetos, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções e a conclusão lógica de que o A é a soma do M mais N. Se você lembrar de todas elas, é interessante. Se não lembrar, dá para fazer sem elas? Dá sim, gente. Pode ser que dê um pouco mais de trabalho, mas dá para vocês resolverem sem as relações métricas. Olha aí, professor. Exercício. Eu quero que vocês encontrem as letras que estão faltando. Tem lá o 3, tem o 4, tem o H, tem o M, tem o N. E você vai encontrar as letrinhas que estão faltando se utilizando daquelas relações métricas que eu acabei de apresentar. Prof, vamos lá. Na situação, eu começaria encontrando esse A, gente. O A, ele está presente em praticamente todas as relações métricas. Então, em qualquer triângulo que ele te der, se tiver principalmente assim com projeção, eu te aconselho a encontrar logo o A, gente. Eu te aconselho a tentar encontrar o A. Por quê? Olha as fórmulas. Tem o A no Pitágoras, tem o A aqui. Olha, em todas as fórmulas, tu tem o valor do A. Só tem uma delas, professor, que tu não entra o A, professor, que a altura ao quadrado é M vezes N. Todas as outras precisam do A. Todas as outras relações métricas precisam do valor do teu A. Então, professor, olha só. Nessa situação que nós estamos aqui, eu poderia usar o Pitágoras para encontrar o valor desse A. O A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Para quem acompanhou a aula anterior, a nossa primeira aula de hoje, já consegue dizer que aquele A é 5, sem fazer conta, né, Gabriel? Temos ali valores pitagóricos, ó. 3, 4 e o Azinho que vale o 5. Temos ali valores pitagóricos. Tá, professor, então vai ficar o A, que eu quero descobrir ao quadrado, é igual ao B, que é o 3 ao quadrado, mais o C, que é o 4 ao quadrado. Só resolver a conta. A ao quadrado é igual a 9 mais 16. A ao quadrado é igual a 25. A é a raiz de 25. O meu A vale exatamente 5. Só que se você acompanhou direitinho a primeira aula, você não ia perder tempo fazendo esta conta aí. Deixa eu ver quantos slides desse aqui eu coloquei. Mas, deixa eu ver. 1, 2... Opa, peraí. 2, 3, 4... Fiz um para cada. Perfeito. Encontrei o A, professor. Encontrei o A. Nosso A vale 5. Prof, e agora? Está faltando encontrar o H, o M e o N. Eu posso, professor, estar encontrando o meu M agora, ó. Eu já sei que o A aqui, professor, já encontrei o A. O A vale quanto? O A vale 5, professor. Como é que eu faço para encontrar, professor? Aqui você tem o B, aqui você tem o C, não é? Eu posso usar essa fórmula. B ao quadrado é o A vezes o M, para encontrar o M. Ou seja, 3 ao quadrado é o A, que é 5, que eu encontrei, vezes o M. Posso usar essa outra aqui, professor. C ao quadrado é igual a A vezes o N. Ou seja, o C lá, 4 ao quadrado, é o A, que é 5, vezes o N. Isso, Gabriel, perfeito. Vai ficar resolvendo isso aqui, professor. 5M é igual a 9. Resolvendo isso aqui, 5N é igual a 16. O nosso M é 9 dividido por 5, que vai dar exatamente
1,8. Mas você pode deixar na forma de fração simplificada, se você quiser. O meu m é 9,8. Qual m que você está falando? O m é 4? Deixa eu ver aqui. Já que m é 4, não, o m não é 4 não, Gabriel. Como assim? Como assim? Não entendi. Deixa eu ver o que foi que você fez ali. 5m igual a 9. Tu subtraiu, homem. É dividindo, o m está multiplicando com 5. Cuidado, Gabriel. Prof, é 1,8. O outro lá, professor, n é 16 dividido por 5. 16 dividido por 5 é 3,2. É tanto que na hora que a gente for somar ali, ó, 1,8 mais 3,2 tem que totalizar aqueles 5 lá. Mas você entendeu, né? Perfeito. Professor, só está faltando uma letrinha. Eu já encontrei, professor, que o A deu 5. Eu já encontrei que o M deu 1,8. Já encontrei que o N deu 3,2. Está faltando o H. Eu tenho duas fórmulas, professor, que tem o H. Fórmulas. Eu posso usar A vezes H é igual a B vezes C. Ou eu posso usar a altura ao quadrado é M vezes N. Qual das duas você acha que ia dar menos trabalho? Professor, eu acho que é essa aqui, ó. Ia ser o A, que é 5, vezes o H, que eu quero descobrir, é igual ao B, que é 3, vezes o C, que é 4. 5H é igual a 12. H é igual a 12 dividido por 5. O H vai ser igual a 2,4. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá para a gente conseguir chegar no resultado sim. Entenderam? Eu vou colocar outra, vocês vão tentar resolver para mim sozinhos. Olha só, essa aqui ele quer que você encontre parecidíssima com aquela, o B, o C e o H. Só que, diferentemente da anterior, essa daqui ele já me deu o M e o N. O M é 7, o N é 9 e ele quer que você encontre os dois catetos e a altura. Igual como foi na anterior, eu já tento descobrir logo se ele me deu, professor, a hipotenusa. Por quê? Porque eu vou precisar, inevitavelmente, para achar cada uma dessas dimensões. Vamos tentar? Minha diretora, coloca aí para mim 3 minutos. Tem muitas letrinhas para encontrar. 3 minutos para eles tentarem fazer para a gente. Estou aguardando aqui.
Eita, liguei, minha diretora, desculpa. Grande Gabriel. Cara, esse 63 aí eu acho que dava para decompor. Eu queria que você desse uma olhada no produto que você fez antes. Não era h ao quadrado 9 vezes 7? Você nem precisava ter multiplicado. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. É isso que eu quero que você perceba aí, ó. Não ficou 16 vezes 7? Você nem fazia o produto, porque você já sabia que tinha que tirar a raiz. Não é isso? Você nem precisa, para você não ter o trabalho de decompor o 63, para você não ter o trabalho de decompor o 112. Vou só conferir aqui, acompanha com a gente aqui. Vamos ver aqui. Professor, eu olhei aqui na questão e eu já sei que a hipotenusa vale o 9 mais o 7. A hipotenusa é 16, professor. Você encontrou direitinho. Então, professor, eu sei que esse 7 é o M, eu sei que esse 9 é o N. Então, eu poderia dizer que B ao quadrado é A vezes M, ou seja, B ao quadrado é o A, que é 16, vezes o M, que é 7. Se eu fizer 16 vezes 7, que você colocou ali pra gente, você fez 16 vezes 9. É porque assim, ó, vamos lá, Gabriel. Pode ser 16 vezes 9, não tem problema não, mas 16 vezes 9 acho C. 16 vezes 9 acho C, porque o 9 ali é a sombra do C, entendeu? O B e o C, às vezes, ele pode trocar de lado, é porque a gente se habituou a achar que o B está do lado esquerdo e o C está do lado direito. Eu quero que você foque, o B vai com o M, o C vai com o N, entendeu? Então, olha só, quem está debaixo do B é o 7 é o M. Quem está debaixo do C é o 9 é o N. Então, o nosso B aqui vai ser a raiz, eu não vou nem multiplicar, eu já deixo na forma de produto. Por quê? Porque a raiz de 16 é 4. O meu B vai dar 4 raiz de 7. O B é que dá 4. Isso. O B é que é 4 raiz de 7. Tá bom? Aí vamos agora para o C. O N ele é menor, deixa eu ver lá. Sempre, então, o N é o maior. Não. Não é que o N é o maior e o M é o menor. Não é para pensar assim. É para você entender com relação à sombra, Gabriel. Olha só, você está vendo esse lado aqui? Nesse lado aqui, nós temos o C, Gabriel. Quem é a sombra do C? A sombra do C é o 9. Entendeu? O 9 vai fazer conta com o C. Se eu pegar o B, quem é a projeção do B? O professor está aqui o B. A sombra do B é o 7. Então, eu acho o B com a ajuda do 7. Eu acho o C com a ajuda do 9. C. Até comentei, em ordem alfabética, quem vem primeiro? O B ou o C? É o B, professor. Em ordem alfabética, quem vem primeiro? O M ou o N? O M, professor. Então, B, que é a primeira letra, vai com o M, que é a primeira letra. O C, que é a segunda letra, vai com o N, que é a segunda letra. Então, aqui, você fez tudo direitinho. Só foi essa questão da troca mesmo, ó, porque a fórmula diz que o C ao quadrado é o A vezes o N. Então, C ao quadrado vai ser o meu A, que é 16, vezes o N, que é 9. Nesse caso aqui, eu nem tiraria a multiplicação. Você fez 16 vezes 7, agora há pouco. Você fez 16 vezes 9. O B, fez sim, estou vendo lá. O professor já tirava a raiz aqui, ó. Nem multiplicava 16 vezes 9. A raiz de 16 é 4, a raiz de 9 é 3. O meu C é 4 vezes 3, que vai dar 12. Tá faltando só, professor, o H. Tá faltando só o H. Professor, eu já sei que o A é 16, eu já sei que o B é 4 raiz de 7, eu já sei que o C é 12. Tá faltando agora só o H, professor. Tem duas fórmulas para o H. Show! Show, Patrícia. Olha aí, começou a participar, já estou feliz aqui. Pode participar, não tenha medo de errar. A aula é para a gente aprender, é para a gente conversar. Se não entender as operações, pode perguntar também, que a gente apaga, a gente explica novamente. Tá bom, Patrícia? Prof, tipo assim, H, tem duas fórmulas para nós acharmos o H.
Eu até anotei no exemplo anterior. Quais eram as fórmulas? A vezes H é igual a B vezes C. Posso usar essa ou posso usar essa. A altura ao quadrado é M vezes N. Todas as duas saem o meu resultado? Todas as duas. Só que para esse exemplo, eu vou usar essa aqui. A altura ao quadrado é o meu M, professor, que é 7, vezes o meu N, que é 9. Professor, vai ser 7 vezes 9. A altura é a raiz de 7 vezes 9. Esse 9 tem raiz, tá bom? Então, a minha altura vai ser 3 raiz de 7. Bateu? Cadê sua altura? Altura, altura, altura. Tá ali, achei. Parabéns, Gabriel. Tudo certinho. Eu só quero que você lembre, porque às vezes pode ser que ele pergunte só uma das dimensões e eu não posso trocar, né? Quem que vai ser o B, quem que vai ser o C. Então, é só você olhar quem está logo embaixo. Tipo, ele quer o C ali, professor, ele quer esse C, então eu tenho que achar ele com a ajuda do 9. Ele quer esse B, eu tenho que achar ele com a ajuda do 7. Prof, foi resolvida. Vamos pegar uma mais contextualizada aqui agora, professor, para a gente estar resolvendo. Ele diz para mim que na figura abaixo, a distância da casa à estrada é de 1,2 quilômetros. Estou vendo ali na imagem. Marcos calculou a distância da árvore até a caixa d'água. Luísa calculou a distância da casa à caixa d'água. Ou seja, foi a mesma coisa os dois? Deixa eu ver. Marcos calculou a distância. Ah, não. O Marcos foi da árvore. Deixa eu até pegar o marca-texto aqui, porque pode ser a pergunta, né? O Marcos aqui, ele calculou a distância da árvore até a caixa d'água. A Luísa, professor, a Luísa calculou a distância da casa à árvore. Ah, entendi, professor. Então, a Luísa calculou o Y, não é isso? A Luísa calculou o Y e o Marcos calculou da árvore até a caixa d'água. Então, para o Marcos achar a distância, ele tem que achar aquele X lá. E disse que a Juliana, aí tem a Juliana também. Rapaz, está cheio de gente fazendo conta aqui. E a Juliana calculou a distância, professor, da casa até a caixa d'água. Professor, a Juliana calculou o Z. Localiza lá na imagem. Conseguiu visualizar? Conseguiu pelas cores. Botei pelas cores para facilitar aí, ó. Problemas, acho que deve ser internet, Gabriel. Acho que deve ser. Chega às vezes a reduzir mesmo. Eu não sei se é oscilação, o que é, se é satélite, não sei. Estão mudando aí essas tecnologias G, 5G, 4G, não sei. Aqui no nosso estado, acho que tem uma operadora de telefonia que não está funcionando hoje, de jeito nenhum. Não sei se tem algo a ver. Professor, olha só. Como é que eu vou fazer para achar essas distâncias? Quais valores eles encontraram respectivamente? Olha, para achar a distância que o Marcos vai achar, eu vou ter que achar o X, né? Só que a distância que o Marcos está calculando é essa aqui, ó. Essa aqui é a distância que o Marcos vai achar. Então, só lembrando, depois que nós acharmos aquele X, eu tenho que somar com o 1,6, professor. Eu tenho que somar com 1,6 para estar encontrando o valor do cálculo do Marcos, que é a distância da árvore até a caixa d'água. Então, peraí, professor. Vamos lá. Se a gente analisar esse triângulo, tem um triângulozinho aí, professor? Eu posso dizer, professor, que essa distância aqui, professor, é o meu A. Eu posso dizer que essa distância, professor, é o meu B. Eu posso dizer que essa distância aqui é o C. Eu posso dizer que esse 1,2, professor, é o H, professor. Posso dizer que o X, se ali é o B, o X é o M e 1,6 é o N. São as afirmações que eu posso estar fazendo aqui, ó. São as afirmações.
Prof, você encontrou que a altura, a Patrícia disse que a altura aqui vai ser 63? Ou é a da passada? É a passada, né? Ah, Patrícia, é a da passada. Deixa eu ver bem aqui. Deixa eu ver aqui. 7. Isso, Patrícia. Perfeito, Patrícia. Ficou a raiz de 63. Tá com um delay lá. A Patrícia também na reprodução. Patrícia, clica no seu linkzinho do YouTube quando você estiver escutando. Clicazinho no link, no símbolozinho que tem ao vivo. Clica no ao vivo. Tá bom? Que é para atualizar o seu retorno aí. Ah, entendi. É o YouTube. A direção já passou para mim aqui, é que a plataforma do YouTube está oscilando. Grande Gabriel. Eu acho que é muito acesso, não sei. Nosso Brasil está um pouco estranho, né? Finalizamos uma eleição, tem muita gente mexendo lá no YouTube, alguma coisa do tipo. Beleza? O YouTube é que está oscilando um pouquinho. Vamos ver aqui, professor. Vamos ver aqui. Continua, professor. Vamos lá. Lembrando que o material vai ficar lá disponível na plataforma do canal Educação para vocês, tá bom? Se você travou a parte lá da explicação, depois você procura 48 horas depois, hoje segunda, terça, né? Quarta, quinta, sexta-feira. Sexta-feira dessa semana esse material já vai estar disponível para vocês lá na plataforma do canal Educação, para vocês acompanharem na íntegra qualquer coisa que tenha faltado, cortou, caiu, tá bom? Então, vamos ver aqui. Prof, pelo que o senhor colocou ali para a gente, eu tenho como ir aplicar algumas fórmulas aqui. Tipo, eu já tenho como encontrar, sabe o que, professor? O Z. Eu já tenho como encontrar o Z. Deixa eu limpar aqui a telinha. Vamos trabalhar por partes. Eu vou analisar esse triângulo aqui, meus amores. Se eu trocar a cor desse marca-texto, botar esse azul aqui, ó. Eu vou analisar esse triângulo que eu estou visualizando aqui. Eu acho que dá para a gente encontrar aquele Z aplicando, sabe o quê? Um simples teorema de Pitágoras. Dá de eu aplicar ali. Professor, nesse triângulo que o senhor acabou de dar o destaque, o Z aqui, professor, é a hipotenusa. Então, vai ficar Z ao quadrado é 1,2 ao quadrado mais 1,6 ao quadrado. Z ao quadrado. 1,2 ao quadrado é 1,2 vezes 1,2. Vai dar 1,44. Mais 1,6 ao quadrado é 1,6 vezes 1,6, professor. Vai dar 2,56. O Z ao quadrado vai dar 1,44 mais 2,56, que dá exatamente 4. Z vai ser a raiz de 4, Z vai ser exatamente 2 quilômetros. Eu acabei de achar a distância que a Juliana calculou. Eu acabei de achar a distância que a Juliana calculou. Vocês entenderam? Encontrei que o Z vale 2 quilômetros. Professor, agora que eu achei o valor daquele Z, professor, eu posso encontrar a hipotenusa, gente. Eu posso encontrar a hipotenusa como, professor? Ó, a hipotenusa é toda essa distância que eu estou chamando de A. Eu acabei de encontrar que esse Z aqui, professor, ele vale exatamente 2 quilômetros. Professor, se o Z ali for o B, vamos considerar, eu botei B, foi de início? Na primeira, deixa eu ver aqui. Não especifiquei, não. Se eu disser que o B, professor, é esse Z aqui, eu posso dizer que B ao quadrado é A vezes a projeção dele. Acho que foi o contrário, eu disse que era C. Foi C. Vou botar do jeitinho que eu tinha explicado agora há pouco. C ao quadrado é A vezes N. Então, o C, professor, é aquele Z lá, ó. Vai ficar Z ao quadrado é o A vezes a projeção dele aqui, professor. Esse cara aqui é o N. O Z aqui, professor, é o C. Então, vai ficar A vezes o 1,6. Já vou substituir os valores logo. Quem é o Czinho ali, professor? Vai ser
o 2 ao quadrado é igual ao A que eu quero descobrir, vezes a projeção, que é 1,6. Resolvendo, 4 é igual a 1,6A. O meu A é 4 dividido por 1,6. Professor, 4 vezes 1,6... Desculpa. 4 dividido por 1,6 dá quanto, professor? Vai dar 2 por 0,8. Vai dar 20 por 8. 8 vezes 2, 16, 4. Professor, o meu A aqui vai dar exatamente 2,5 quilômetros. Eu acabei de encontrar a distância que o Marcos calculou, professor. Eu acabei de encontrar a distância que o Marcos calculou. Entendeu? Olha só, professor. Na nossa situação aqui, como é que eu faria para achar o X aqui, professor? Eu acabei de descobrir que isso aqui é 2,5 quilômetros. Eu acabei de descobrir quanto que isso aí é 2,5 quilômetros. Se esse pedacinho aqui é 1,6... 1,6 para 2,5, professor, vai dar 1, quanto? Quanto é que vai valer o X? 1,6, professor, para 2,5, não vai dar nem 2 na realidade, não vai dar nenhum. Seria 4, professor, vai dar 0,9, professor, o X. Ele vai valer 0,9 quilômetros, professor. Por que que o X vale 0,9 quilômetros? O A, que é a distância da árvore para a caixa d'água, não deu 2,5 quilômetros? Então, se o A é 2,5 quilômetros, a distância ali, professor, do N é 1,6, aquele X tem que ser 0,9. Porque 0,9 mais 1,6 vai dar o nosso 2,5. Está faltando só o Y agora, professor. Está faltando só o Y, professor. Esse Y aqui, eu posso encontrar a partir de um Pitágoras. Eu posso encontrar, professor, usando quais que... Gente, dá para fazer muitas relações agora. 7,93, é isso? Você tirou foi a raiz, não é isso? Do 63, aproximada, não é isso, Patrícia? Você tirou a raiz de 63. Deixa eu conferir bem aqui na calculadora. Só que lá, a ideia é a gente fazer a decomposição. Deixa eu ver, 63. É isso mesmo. 7, você fez a aproximação certinho. Certinho. 7,93. Só que lá, ou você deixa assim, ou você calcula a aproximação, Patrícia. Lá da raiz lá que você estava. Tá bom? Que ficaria, se ficou 63, era 9,7. Se ficou 3 raiz de 7. 3 raiz de 7 seria a aproximação, tá bom? Ou melhor, seria a simplificação da raiz de 63. Professor, e para a gente achar o Y ali? Cara, olha, eu sei que o X é 0,9. Eu sei que o Y é o que eu quero. Professor, eu poderia aplicar um outro Pitágoras aqui, ó. Eu poderia aplicar um outro Pitágoras, só trocar aqui, botar o marca-texto. Eu poderia aplicar um outro Pitágoras aqui, ó. O Pitágoras, ele pode ser aplicado sempre que eu quiser. Se eu for aplicar um Pitágoras ali, professor, vai ficar a hipotenusa, que é o y, vai ficar y ao quadrado, é igual ao x ao quadrado, que é 0,9 ao quadrado, é o x, tá? Mais o 1,2 ao quadrado, aí resolver. Vai ficar y ao quadrado, 0,9 ao quadrado, é 0,9 vezes 0,9, professor. Vai dar exatamente 0,81. Mais 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. Y ao quadrado é 0,81 mais 1,44. Professor, dá 2,25. Y é a raiz de 2,25, que tem raiz, viu, gente?
y é exatamente 1,5 quilômetros. Faz-se cada uma das contas. Opa, que pena, Patrícia. Você entendeu a parte lá que a gente visualizou? É porque é um problema que não depende da gente, tá bom? Tá acontecendo na plataforma do YouTube, beleza? Olha só, o material aqui ele fica gravado bonitinho, tá bom? Sem essas interrupções, tá bom? Sem essas interrupções. E vocês podem estar acompanhando, tá bom? Lá na plataforma do Canal Educação. Só botar no Google assim, Canal Educação, da mesma forma que vocês acessaram. Procura lá, aulas gravadas nas turmas direitinho. Vocês podem estar assistindo essa, que cortou um pouquinho, como as outras também, que já estão lá disponíveis para vocês. De boa? Prof, deixa eu ver como é que a gente está aqui. Caraca, não é que está acabando ao mesmo tempo? Foi rápido, né, gente? Meus amores, eu acho que dá só para a gente recapitular as razões trigonométricas. Professor, diz uma coisa para mim. Quais são as 3 razões trigonométricas que eu tenho que lembrar? Isso tudo que a gente está falando hoje é só de triângulo retângulo. Você está vendo o quanto de atividade, o quanto de conteúdo a gente tem só para esse carinha? Eu tenho relação métrica, eu tenho a aplicação do Pitágoras, que é uma relação métrica, mas eu tenho situações onde ele é cobrado de forma separada ou junta com as outras relações métricas, e eu tenho essas 3 razões trigonométricas, onde o ponto de partida é o mesmo lá de onde nós aplicávamos o Pitágoras. A gente olha para um triângulo retângulo, a primeira coisa que a gente faz é identificar quem que é a hipotenusa. Como é que faz isso? Para o seu maior lado. O maior lado do triângulo retângulo é uma hipotenusa. Por quê, professor? Porque depois de identificada a hipotenusa, os outros 2 lados, obrigatoriamente, são os nossos catetos, professor. Os outros 2 lados, obrigatoriamente, são os nossos catetos. Prof, tem só um outro detalhe. Quando a gente vai trabalhar com um triângulo retângulo, se, além das medidas dos lados, ele passa a me dar 2 de seus ângulos internos, ou apenas um de seus ângulos internos, analisando-se para esse ângulo interno, eu tenho que ver entre esses catetos qual deles é o cateto oposto, qual deles é o cateto adjacente. Professor, olha só, analisando as 3 razões trigonométricas, como eu calculo o seno de um ângulo agudo no triângulo retângulo? Professor, o seno é sempre a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Patrícia, hoje a nossa aula é uma aula de aprofundamento, tá bom? Foi a primeira que você viu aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Será que... Estão me escutando, não? Acho que estão. Não, é a primeira aula, não é isso? A Patrícia escutou direitinho agora. Agora atualizou bem, até o retorno, voltou. Patrícia, se é a primeira vez que você vê esse conteúdo a gente vem discutindo ele durante todo o mês de outubro. A gente vem falando do Pitágoras, das relações métricas, das relações trigonométricas. Hoje eu fiz um apanhado geral de tudo, tá bom? Tanto das relações métricas, quanto agora estou recapitulando rapidinho as trigonométricas. Então, na hora que você tiver um tempinho de estudo, você procura as nossas aulas de outubro, quando a gente começou a falar do triângulo retângulo, quando você puder, lógico. Aí tem várias atividades em níveis gradativos de dificuldade. A gente começa colocando questões de nível básico, aí depois questões de nível intermediário, questões de nível difícil. Trabalhando cada conteúdo desse separado para a gente chegar neste ponto e trabalhar tudo junto, tá bom? Então, a gente finalizou as últimas aulas trabalhando questões onde a gente usava essas 3 razões trigonométricas que estão aparecendo aí, ó, tá bom? A parte que eu estava ali falando é para vocês acessarem a plataforma do Canal Educação, tá bom? E assistirem as aulas do comecinho do mês de outubro até agora, que são de tudo isso que vocês estão visualizando agora, tá bom? Que aí dá para a gente esclarecer aí, ó, para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Nesse caso aqui, grande Gabriel, era o aprofundamento. A gente estudou, cara. A gente estudou durante o mês de outubro.
Lembra lá? Dá para vocês fazerem. Hoje eu estava só aprofundando e pontuando alguns detalhes com vocês. Entendeu? Estava aprofundando e dando alguns detalhes para vocês estarem exercitando algumas outras situações. Então, tem lá o seno, cateto oposto, hipotenusa, cosseno, cateto adjacente, hipotenusa e a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. O que mais tem que saber? Que mais tem que saber? Olha aí, ó. A professora Camila colocou. Essa aula vai ficar gravadinha para vocês sem interrupção, tá bom? Para vocês estarem assistindo. Para finalizar, professor, para trabalhar com as razões trigonométricas, eu tenho que saber construir essa tabelinha. O Gabriel já aprendeu até o... Qual foi a outra música, Gabriel? Era o funk você disse que já viu, mas tinha outra, era hip hop? Agora eu nem lembro. Ou era K-pop? Eu não lembro lá. Prof, a musiquinha, eu só canto a de Natal. Eu só canto a de Natal. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. De boa? Tranquilo? Professor, então se eu souber que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é o refrigerante, professor, a coca, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, tá bom? Eu vou me utilizar desses arcos para estar montando e resolvendo as situações, problemas que a gente vem desde o comecinho do mês, tá bom? Então hoje não foi uma perda. Por quê, professor? Porque a gente já viu esses assuntos e este material vai ficar disponível para vocês. De boa? Meus queridos, a gente vai ficando por aqui, desejando a cada um de vocês uma ótima noite, um bom feriado, bom descanso, tá bom? Que na próxima aula, se ainda tiver dúvida, a gente tira e conversa com vocês um pouquinho mais sobre o assunto. De boa? Meus amores, o meu abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!